pegava uma tela como essa e enchia, começava a rabiscar. O ciclo do nitrogênio tem essa transformação, passa aqui da forma amídica para a forma nítrica e pode haver essa transformação e essa perda. A gente olhava aquilo, ótimo, é maravilha, isso é um ciclo complexo, mas como que chega isso para o agricultor? Era difícil, né? Porque dependia de muitos parâmetros. Então, aí quando entrou a modelagem, aí se começou a poder colocar pesos em cada uma dessas etapas e fazer os ajustes correspondentes. Não foi mais ou menos isso, Saulo? Fala um pouquinho da tua experiência. Eu enquanto tu falava, professor, eu fui pensando, né, que os pioneiros mesmo, né, na taxa variável de nitrogênio, na verdade até um comentário que eu acho que cabe, que o nitrogênio inserido nesse contexto de taxa variável de agricultura de precisão, ainda assim ele, como é que eu vou dizer, é outro departamento, né? Às vezes tem coisa ali que eu consigo de certa forma agrupar, porque eu faço de uma forma semelhante, eu uso amostragem de solo, etc. Só que o nitrogênio ele tem que ter um departamento separado e uma linha de estudo distinta, né? E os alemães foram os grandes pioneiros, né? Os alemães foram grandes pioneiros em simplesmente... e aí eu dou todo o mérito para a Yara, né? Porque hoje é fácil, assim como a própria agricultura de precisão, hoje é fácil eu pegar e dizer que faz sentido, né? Depois de mais de década de resultados, por exemplo, a agricultura de precisão qualquer um tem fé numa coisa que já está funcionando, né? E só que imagina lá nos anos 90 tu trazer um conceito desses. Por exemplo, no Brasil nem a taxa variável tava rodando, né, de forma mais genérica assim. E aí na Alemanha eles já falavam em fazer nitrogênio variável com sensor de dossel em tempo real, né? Então é uma coisa assim que tem todo o mérito e obviamente que a gente fala de sistemas mais simples, né? E eu não acho isso ruim, né? Que nem quando a gente fala assim, começamos com precisão de 5 metros, depois passou para 1 metro, agora é centímetro. E isso é normal para qualquer tecnologia. Eu acho que a coisa mais, não quero usar uma palavra ruim aqui, ingênua, que tu pode... a postura mais ingênua que tu pode assumir em relação a uma nova tecnologia é querer que ela nasça perfeita, né? Que é tipo assim... E isso é fácil adotar essa postura. Até porque nesse exemplo é melhor fazer uma agricultura de precisão em que o erro possa ser de 5 metros do que fazer sem nenhuma precisão, né? Se o teu erro é de 1 quilômetro, né? Ou sei lá quanto, tu não tá considerando nada. E isso vale para qualquer tecnologia. Imagina quando surgiu o primeiro carro, né? Aquele negocinho... Imagina algum crítico chegar assim, nossa... Mas isso aí nunca vai substituir carroça, o negócio anda 5 km por hora. Ou quando os primeiros aviões, né? Nossa, mas eu não consigo atravessar o Atlântico com um negócio desse, prefiro ir de navio, né? Então, é a postura mais fácil que tem, e o espaço mais fácil que tem de tu ocupar é daquele que critica por a inovação não ser perfeita, né? E a agricultura de precisão, como qualquer inovação, ela não nasce perfeita. E a taxa variável de nitrogênio também não, né? Então, a gente tinha aquelas situações assim, que era focado muito para uma cultura, para uma condição, era difícil de fazer funcionar. E aí veio essas inovações dos Estados Unidos, que eu sou muito fã, né? O senhor sabe, né, professor? E daí, quando a gente fala de Oklahoma e Nebraska... eles vêm com um pensamento um pouco semelhante, mas, como é que eu vou te dizer, modelando de formas totalmente distintas. E qual é o pensamento semelhante que eu digo? É tratar o nitrogênio com a complexidade que ele merece. É tipo assim, fizemos, está dando certo, porém tem uma série de gargalos e isso se deve à complexidade. Então nós temos ali a Universidade de Oklahoma, né? Que tem uma modelagem muito, muito baseada em experimentos, né? Que é e aí eu tô falando de centenas de experimentos que foram modelados, se modelou aquelas sigmoides, né? Para saber como que... Se essa planta aqui que eu fiz o sensoriamento, como que vai ser o acúmulo de nitrogênio dela se eu colocar o máximo de nitrogênio ou o mínimo. Então eles conseguiram fazer essas predições e trouxeram um algoritmo que é o mesmo do Green Seeker, né?
trouxeram um algoritmo que começa a fazer mais sentido e capaz, inclusive, de gerar uma dose de nitrogênio que eu vou aplicar total. E não apenas redistribuir. Isso, para mim, é um marco, né? Isso, para mim, é uma coisa extremamente importante. Pensar que, tipo assim, a partir de agora, eu tenho um sistema capaz de prescrever, literalmente, o nitrogênio. E não apenas fazer aquela coisa que eu diria semi-empírica, né? De redistribuição, o que não é ruim, né? Melhor do que fazer taxa fixa. E aí vem a Universidade de Nebraska, né? Com o Scheppers e o Holland, né? Que por sinal foi uma combinação perfeita, eu diria que essa combinação de um agrônomo que entende muito de planta e de um engenheiro eletricista que entende muito de modelagem, eu acho que foi essencial, com certeza, para o resultado que chegou. E aí veio aquela modelagem mais holística, né? Para modelar, de fato, assim, os fenômenos. Tanto que se a gente for ver o trabalho deles, tem uma série de modelagem que parece que não vai chegar em lugar nenhum. Tipo, poxa, mas cadê a planta? Cadê o nitrogênio? Mas, na verdade, o que eles estão fazendo ali é transformar a natureza em matemática, né? Então, eles trouxeram uma coisa que eu gosto de defender, né? Que é o generalismo, né? Quando tu tem um sistema generalista, ele vira uma célula-tronco, né? Que é aquela coisa aparentemente simples, mas que pode seguir vários caminhos, inclusive ser adaptado a outras realidades, a outras culturas, né? E aí é óbvio, daí vem novos desafios, porque daí o futuro, e eu diria o presente, né? E a Alster trabalha com isso hoje, já faz alguns anos, é a fusão de dados. E eu sempre dou eu faço uma comparação até um pouco boba em relação ao nitrogênio, né? Poxa, se eu começo a discutir aqui, vamos discutir, colocar num quadro tudo que influencia ou que deveria influenciar a nossa prescrição de nitrogênio. Cada um vai lembrando uma coisa, a gente passa uma tarde lembrando de coisa, dali a pouco a gente vai ter 50 fatores listados no nosso quadro. Com certeza. Né? Um que outro tu ignora, tu generaliza, tu pega numa... Mas no final das contas são muitos fatores, né? E daí eu pergunto, será que com apenas uma informação, uma fonte de informação, eu consigo tirar uma prescrição de nitrogênio assim, é que eu digo, isso aqui é tiro e queda, vai lá e confia? Eu acho difícil. E eu costumo fazer a comparação com pessoa, índice de massa corporal, né? Se eu quero classificar a pessoa, dizer se ela é gorda ou se ela é magra, basta tu me dizer o peso? Não. E olha que eu tô falando uma coisa simples, né? Eu tenho que saber o peso e a altura da pessoa, porque se eu disser que a pessoa tem 100 quilos e ela tem 2,20 m, talvez ela seja magra. Agora, se ela tem 1,5 m, ela é uma pessoa gorda, né? Então, isso por uma coisa extremamente simples. Agora, imagina pra complexidade que tem o nitrogênio. E aí vem a pergunta, poxa, Alma, tu só quer complicar, né? O negócio podia ser simples, podia ser tabelado, pra que complicar? Na verdade... O que a gente faz não é complicar o nitrogênio, ele é complicado. A gente pode fazer vista grossa. Eu posso pegar um negócio que é complexo por natureza, que a gente não vai conseguir tirar essa complexidade. Eu posso fazer vista grossa e fazer de conta que tá tudo bem, do jeito que eu faço vai ser perfeito. Ou a gente aceita que ele vai dar trabalho. E aí, claro, vem aquele ponto. Tem que dar trabalho para nós, né? Para o agricultor... Ele tem que chegar fácil. Ele tem que assim, se parecer mágica é melhor. Quanto mais próximo de parecer uma mágica, melhor, né? Assim como a taxa variável, né? Hoje o cara, como o próprio operador gosta de dizer, ele espeta o pendrive, aperta uns botões e o negócio sai funcionando. É simples de fazer? É simples. Mas até chegar nesse ponto, alguém teve que trabalhar demais, né? E o agricultor paga por esse trabalho, né? Por isso que os equipamentos não são tão baratos. Eu né? acho que o Saulo pontuou aqui várias coisas que eu queria destacar, especialmente para quem nos acompanha aí, né? Rapidinho. Faz mais ou menos uma hora que a gente tá gravando, vocês querem tomar um café? Fazer uma pausa? Ou o professor só conclui esse pensamento e daí a gente faz a pausa. Faz o bem. Não tem problema, pode recomeçar a fala. Eu acho que o Saulo ele pontuou algumas coisas que eu queria deixar assim, bem esclarecidas para as pessoas que nos acompanham, né?
Então, para o nitrogênio, as tabelas, e eu mesmo trabalhei com tabelas de recomendação do nitrogênio por cultura, elas não conseguem refletir a real demanda da cultura. Por quê? Se a gente se basear que a matéria orgânica é a fonte principal do nitrogênio, nós dependemos de um processo biológico de liberação desse nitrogênio que está na forma orgânica, que tem que passar para a forma mineral. E isso pode variar muito. E depois, uma vez que esse nitrogênio está na forma mineral, ninguém garante que ele vai estar à disposição da planta quando ela precisa e na quantidade que ela precisa. Então, realmente, eu acho que para nitrogênio, eu diria assim, tabelas, elas têm um alcance limitado. Não é que elas não sejam úteis, elas são, mas elas têm, como toda ferramenta tecnológica, uma limitação. Então, o nitrogênio é um caso, eu diria, à parte mesmo em toda a história da agricultura de precisão. Muitas coisas que funcionavam com amostragem de solo, etc., quando a gente leva para o nitrogênio, aí não se aplica. Então, isso foi a necessidade de desenvolver um ramo específico para atender as necessidades do nitrogênio, e aí começou toda essa parte de sensoriamento de dossel, e como diz o Saulo, daí a questão é você responder 2 perguntas básicas para mim. Qual é a dose e aonde aplicá-la? Exato. E tem outro detalhe, né, professor? A gente, até no meu discurso mesmo, parece que eu critico muito a tabela, a recomendação mais simplificada, mas na verdade, na prática mesmo, é uma pena que elas não são mais utilizadas, né? Porque a gente não pode iniciar e seguir uma discussão muito a nível, eu diria assim, acadêmico, tecnológico, pensando no futuro da agricultura de precisão e no estado da arte, sendo que muitas vezes no campo as coisas não estão acompanhando. Tanto que um comentário que o Ranieri fez mais no começo do episódio aqui, que ele falou sobre essa junção, né, entre, por exemplo, a academia, as empresas e o agricultor, né, e parece que essa é a receita do sucesso. Sim. E a receita do insucesso é quando as coisas, digamos assim, só a empresa evolui, ou só a academia evolui, ou o agricultor faz as coisas do jeito dele. E o que acontece? A agricultura de precisão, né, parte do sucesso que teve se deveu a essa participação, por exemplo, do agricultor. Exemplo dos monitores, né? Será que a galera lá que trabalhou no desenvolvimento desses monitores tinha a demanda da simplificação, tipo assim, para fazer as coisas tudo rápido ali no meio da roça e enxergar o botãozinho pelo símbolo? Não. E talvez sem a participação do agricultor reclamando e dizendo assim, não, isso aqui não tá legal, não se adequa à minha realidade. Talvez o negócio ia ser daquele jeito, eu diria assim, pouco amigável até hoje, né? Se não fosse pela, assim, o agricultor de fato querer investir na tecnologia, eu arrisco dizer que a agricultura de precisão estaria lidando com os books físicos até hoje, dos mapas de prescrição, por exemplo. Seria um tema acadêmico e não Ou seja, a disponibilidade em investir, a necessidade, né, de investir e de reconhecer esse valor que movimentou a cadeia, né, e trouxe essa digitalização, toda a tecnologia. Esse ponto mesmo das recomendações tabeladas, né, o que acontece? Eu percebo que na prática, mesmo que seja muitas vezes objeto de crítica da minha parte, na prática muito pouco se usa. Né? Então, eu não falo do agricultor necessariamente, o gerente, até nem mesmo consultores às vezes deixam de olhar para a tabela ou de considerar, por exemplo, assim, eu atendo 10 fazendas e eu vou fazer um manejo diferente de nitrogênio para cada uma, porque eu tenho condições diferentes e muitas vezes a tabela traz essas condições diferentes. Por exemplo, a cultura antecessora é diferente, teor de matéria orgânica é diferente. Só que eu vejo muito, né? Eu digo muito assim, ó, na maioria dos casos, nem mesmo a cultura antecessora de ter uma leguminosa ou gramínea ser levada em consideração.
Então a gente fala muitas vezes que o tema ele tá até um pouco... a gente precisa até de mais acertos no básico, né? Mas... por isso que é uma coisa que a gente sempre fala, né? Quando a gente vai na fazenda para trabalhar com taxa variável de nitrogênio, nem sempre essa é a única intervenção que a gente vai fazer, né? A gente precisa muitas vezes fazer outras intervenções, né? A exemplo do momento em que o nitrogênio é aplicado. Isso. O agricultor tem 2 insumos. Às vezes só de inverter a ordem dos insumos já dá uma diferença grande. Então não adiantaria também a gente chegar com uma coisa que é a cereja do bolo e largar em cima de um bolo que ainda não tá pronto, né, por assim dizer. E eu acho que é importante a gente pontuar que as tabelas elas são feitas com base em experimentação, com base em resposta das plantas a fertilizantes e está tudo certo e é importantíssimo e que bom que a gente tenha tabelas calibradas, ajustadas, revisadas, mas o que a gente está falando na agricultura de precisão é que você precisa ajustar isso às condições que ocorrem no momento da aplicação e no local em que você está. E aí a agricultura de precisão ela representa um novo avanço, né? Porque às vezes você tem plantas, por exemplo, que estão em V4, você tem plantas que estão em V6, tem plantas que estão em V7, V8, e a demanda daquela planta é diferente daquela, e às vezes você corrigiu no V4, se você está fazendo uma fertilização parcelada, você corrigiu a deficiência no V4, está tudo certinho, chega no V6, V8 lá, quando você vai voltar para a segunda aplicação, aí apareceu as diferenças. Então, para o nitrogênio, né, Saulo, ainda tem essa questão da gente ter que acompanhar durante o ciclo como é que está a evolução do estado nutricional das plantas e procurar corrigir eventuais deficiências que apareçam. E claro, como o nitrogênio, a gente já vem falando nos episódios, ele tem um impacto ambiental muito forte, né? Seja no ar, seja na água, ou seja, em utilizar um insumo que demanda grande quantidade de energia de forma inadequada, nós não podemos trabalhar com o conceito de aplicar uma dose a mais, porque isso fica no solo, fica uma reserva. O nitrogênio, infelizmente, não funciona assim, porque se a gente aplicar uma dose acima do necessário, nós vamos estar gastando e vamos estar contaminando, poluindo. Então, vamos estar sendo menos sustentáveis. Então, há uma necessidade de ser muito assertivo no nitrogênio. E eu acredito que é por isso que tantos esforços são direcionados a desenvolver tecnologias neste nutriente. Eu vejo assim nas viagens que eu faço aí de acompanhamento de feiras agrícolas aos Estados Unidos, eu fico assim muito impressionado como eles investem em equipamentos especificamente para uma operação que é a aplicação do nitrogênio. E por outro lado, a gente contrasta tudo isso, né? Como que a gente fala muito com o Saulo, assim, uma tentativa de simplificação de todo esse processo complexo e dizer assim, não, para mim funciona desse jeito aqui, eu faço só uma intervenção só no momento e resolvo todos os problemas. Né? Bom, aí é aquela questão, né? Você tem certeza disso? Nós gostaríamos que fosse assim, né? Mas a probabilidade disso funcionar ao longo dos anos, ela é bem baixa. Aproveitando, uma curiosidade, na verdade, que o senhor mencionou, o que o senhor tem acompanhado, né, de tecnologia. O que tem de mais avançado, assim, hoje em dia, no quesito, né, utilização de sensores, a taxa variável pro nitrogênio? O que tem mais? Eu acho que assim, o que me anima muito é essa fusão de dados, né? Isso aí realmente eu acredito que é um caminho sem volta que a Alcer está trabalhando, né? Então você utilizar o máximo de dados de suporte para tentar interpretar. Então vamos exemplificar. Para nitrogênio, as tabelas de recomendação consideram isso que o Saulo falou, qual é a contribuição do solo, eventualmente da cultura antecedente,
e qual é a expectativa de rendimento. E aí que é o nosso problema. Como que eu tenho uma expectativa de rendimento se ela é variável ao longo da minha lavoura? Né? Então, porque a expectativa de rendimento, de produtividade, ela se calcula a demanda de nitrogênio. Então, aí nós precisamos realmente de uma fusão de dados. E aí que vem a história. Primeira coisa que eu preciso saber, qual é o potencial da minha lavoura esse ano. Não, este ano o clima está indo muito bem, meu potencial é elevado, a previsão de chuvas até o final do ciclo são boas, ou eu tenho água no meu pivô, então meu potencial é elevado. Ok. Nos anos anteriores, como era o potencial desse local que você está dizendo? Olha, nos anos anteriores eu não colhia muito bem nessa área. Aí a pergunta vem, será que esse ano eu resolvi os problemas? Ou vai chegar um momento que eles vão bater na porta e que eles vão bater e aquele potencial que eu estava acreditando não vai se configurar? Então aí de novo eu preciso de uma informação anterior. E tudo aquilo que a gente puder agregar de informações, como textura, microrrelevo, drenagem, tudo isso pode nos ajudar a entender esse complexo cenário e ser mais assertivo. Mas eu queria deixar uma mensagem assim, muito positiva, né, para os que nos assistem, que é essa experiência de lavoura que o Saulo tem por força profissional e que eu tenho também, né? Então, quando um agricultor diz assim, puxa, professor, veio no pendrive aqui, eu abri o mapa de taxa variável, a gente aplicou e sobrou quase nada. O que era programado foi exatamente o que eu apliquei. Que felicidade isso aí. O senhor não sabe, porque antes... Eu falei, como é que era antes? Então me conte. Ele disse, professor, a gente nunca sabia. Tinha que às vezes sair correndo para buscar mais insumo porque faltou. Ou sobrava, né? E aí diz assim, o que faz? Aplica de novo em algum lugar aí para completar. E agora que eu fico surpreso assim, que a gente pode programar exatamente a quantidade que a gente vai aplicar. E aí eu fico pensando em toda a cadeia, né? Com certeza. Então houve uma evolução muito grande e as nossas lavouras se tornaram mais produtivas. Por força de que tinha uma genética de melhor potencial, porque os produtos agroquímicos de proteção de plantas evoluíram, as máquinas evoluíram e a recomendação, a aplicação agronômica também ficou mais tecnificada. Um comentário até, professor, porque eu lembrei de um bom exemplo sobre uma coisa que tu comentou. Eu diria que o grande desafio hoje, né, para uma boa recomendação de nitrogênio, que eu falo em desafio, que eu digo assim, a coisa que a gente ainda tem problemas para resolver, tá na expectativa de colheita. Com certeza. Porque aí assim, ó, se eu planejei colher 250 sacos de milho e colhi 150, aqueles 100 de diferença eu adubei também. Ou se eu tô ou se o meu talhão teria potencial para 250, mas aí eu acho que não vai bem, eu adubo para 150 e talvez se criem as condições, eu deixei de ganhar. Mas tem coisas simples que a gente já fez, por exemplo, com clientes, que a gente percebe como é interessante até essa variabilidade temporal de produtividade, né? A exemplo, assim, eu posso citar um caso do Mato Grosso mesmo, de cliente que tinha, não lembro quantos mil hectares de milho, mas o milho é semeado ao longo de 45 dias, né? E aí a gente acompanhou as colheitas, acompanhou os mapas de colheita e tudo, daí as primeiras áreas que são colhidas, 160, 170 sacos por hectare, isso eu tô falando de milho safrinha, obviamente. E aí as últimas não chega a 100, né? Isso conforme vai indo, porque daí tu pega histórico de chuvas na região, daí tu vai ver que aquelas áreas que produzem menos é porque tá faltando chuva já no reprodutivo. Vai perdendo janela, né? E aí o que acontece? Vamos simplificar aqui, né? Eu tenho um cliente que está produzindo de média geral 110 sacos de milho por hectare. Eu posso gerar uma recomendação
para isso, para 110 sacos de milho por hectare. Porém, o que acontece? Aquelas áreas que ele está plantando primeiro, será que eu não poderia aplicar mais nitrogênio? E talvez nessas áreas abrir uma exceção e fazer um parcelamento. Já que essas áreas têm para entregar. Não é porque o talhão é melhor, mas porque as condições climáticas que aquele cultivo vai encontrar são mesmo que não sejam excelentes, são melhores. Sim. E será que aquelas últimas áreas a serem semeadas, que a produtividade não passa de 100 sacos por hectare, será que ali não cabe economia? Tu vê que eu nem estou falando da variabilidade do solo, estou falando simplesmente da variabilidade de produtividade que se cria por semear em momentos diferentes. É impressionante, eu vim essas últimas 3 semanas aí, eu dei uma girada lá por Tocantins, Piauí, Maranhão e Mato Grosso. A safrinha iniciou assim com ótima condição climática, tá uma precipitação até agora, está chovendo muito bem. Então eles estão dizendo, puxa, professor, ano passado, nessa época, já não tinha mais chuva. E este ano o comportamento é totalmente diferente, né? Nós estamos tendo aí chuvas e o milho está excelente, né? Então aí é o que você fala. Então o potencial produtivo é totalmente diferente, tanto pela época de semeadura como pela condição climática que você tem. E aí você tem que ajustar isso no momento. E é esse conceito do momento que tu chamaste de tempo real, mas se ele não for um tempo real, ele é muito próximo disso, de você fazer um diagnóstico e 2 dias depois, um dia depois, fazer a intervenção. Isso para o nitrogênio faz todo sentido e faz toda a diferença, né? E é interessante que quando a gente começou com a agricultura de precisão lá no início, a gente não imaginava que ia chegar nisso aí, né? E realmente eu diria para você assim, agora olhando um pouco para frente, Ranier, para onde que a gente vai? Olha, evoluiu muito essa questão da semeadura, a questão do tráfego de máquinas é um negócio importante, planejamento de máquinas agrícolas, dizer, otimização de deslocamento de máquinas agrícolas para evitar compactação. Isso é um negócio que nos Estados Unidos está se trabalhando muito forte com isso. Eu vi lá todo um demonstrativo de quanto que você pode evitar de compactação por fazer planejamento de máquinas, né, deslocamento. Então, você tem 2 colhedoras e 3 graneleiros. E as máquinas, a internet das coisas conectando todas as máquinas na lavoura e aí informando, olha, a primeira colhedora está com 60% do seu tanque graneleiro preenchido, a segunda está com 30%, então o trator já tem que ficar posicionado para atender a demanda da primeira. E tudo isso você utilizando essa gestão aí, você acaba sendo muito eficiente, evitando compactação de deslocar uma máquina pesada desnecessariamente pelo campo. Fiquei muito impressionado com isso e acho que esse é um ramo que nós temos muito a evoluir. Toda essa questão do planejamento de linhas, de operações, e está tudo isso num pendrive, que nem você falou aí, Saulo, né? Espeta e a coisa acontece. E o agricultor fica quase como um supervisor de tarefas, só acompanhando o que está acontecendo. É fantástico isso, porque permite jornadas maiores de trabalho, permite você tirar o erro humano, o cansaço. Com certeza. Né? E tudo isso, né? Muitos falam isso, né? O pessoal do marketing, né? Que acaba realmente o escritório do agricultor se torna a cabine da máquina agrícola, porque ali ele tem computador, ele tem ar-condicionado, tem... E um detalhe, né, professor? A tendência já está ocorrendo do próprio pendrive sair de jogo. Sim, por incrível que pareça, né? A gente está falando aqui do pendrive, espetar o pendrive como uma coisa simples, e agora a tendência é justamente cada vez menos necessitar desse drive ali físico para passar uma coisa de um computador. O agricultor também, né? A gente tem percebido que o agricultor ele está saindo de um padrão
mais executador, né? Que ele tem que ir lá e realizar a tarefa, para executivo, né? Ou seja, ele vai ter que muito mais analisar dados para tomar a decisão do que de fato estar junto da decisão para que a coisa aconteça, né? Perfeito. Isso também é uma transformação. Do meu ponto de vista, né? Colocando mais profissional, é o principal paradigma hoje na agricultura, sabe? Essa questão do agricultor sair do executador para o executivo, né? Exato. Eu acho que, Ranier, aí você tocou num ponto que daria mais outro programa aí só falar sobre isso, viu? Porque é exatamente isso. Primeiro, como que você julga que um agricultor é um agricultor eficiente de sucesso, né? Num primeiro momento é por ele executar bem as tarefas. Esse é o nosso modelo, que eu fui forjado, né? E assim, mas há uma transição. E hoje, assim, realmente é o agricultor que consegue planejar, ter estratégia, fazer análise, tomar decisões assertivas e ter uma equipe que faça o operacional acontecer de forma eficiente. Isso aí. Agora, se você focar demais no operacional, você esquece ou tem pouco tempo para poder dedicar à análise estratégica. Então eu vejo assim perfeitamente isso, né? E pelas andanças que a gente acompanha nas propriedades, os grupos, essa parte estratégica, gerencial, ela é hoje indispensável, pelo, assim, na verdade a agricultura se tornou um local de investimentos pesados. Hoje é muito diferente de você achar, não, eu vou na roça ali, eu vou... Não, hoje é um negócio que tem um investimento muito alto, seja no valor da terra, das máquinas, dos insumos que nós utilizamos. Então você precisa ter uma gestão profissionalizada. Sem dúvida. A gente vê fazenda, por exemplo, muito mais tecnificada, com nível de tecnologia muito mais alto do que muita indústria, por exemplo, né? Não tem mais essa de que a roça ali, o campo os atrasados, os ultrapassados. Isso tem aqueles agricultores assim, ó, que claramente eles estão um pouco à frente, mas que eles já estão fazendo o que muitos vão fazer na sequência. Tem agricultor que a gente chega no escritório que ele faz questão de comprar uma TV bem grande e aí ele coloca o sistema supervisório dele lá, sabe? Ou a telemetria, para ele ver onde estão os tratores, as máquinas, ligar, desligar pivô, mexer em velocidade, ver se o pivô já deu a volta ou não. A gente já visitou fazendas, né? Obviamente que não é a maioria, mas que o agricultor estava com aquilo ali implementado e viável, o que é mais interessante, porque tu pode ter uma tecnologia fantástica, assim, que faz e acontece, mas que dá muito mais problema do que é solução. Só que a gente visita fazendas em que esse tipo de coisa é viável e que, de fato, ajuda o agricultor, por exemplo, a gastar menos tempo com atividades ali que ele ia ficar... que ele gastaria boa parte do dia resolvendo, né, indo para lá e para cá, mas que ali ele consegue dar um foco mais nas atividades estratégicas, de fato. Né? Então, agora falando sobre o futuro, aí, né, é exatamente isso que o pessoal que trabalha aí na área, eles projetam que vai ser o modelo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer propriedades de agricultura de precisão na Europa e nos Estados Unidos, e é exatamente como você fala, o escritório do agricultor passa a ser uma verdadeira sala de operações, né? Você tem várias telas, você tem o acompanhamento do que está acontecendo no campo, você tem o acompanhamento em tempo real do deslocamento das máquinas, da eficiência que você está tendo, do consumo de fertilizantes, de quanto está o estoque, quanto é que está, você vai ser necessário, a manutenção. Então, de fato, nós migramos de uma mesinha com uma cadeira, uma caneta e uma calculadora, né, para algo muito mais complexo, e assim que eles projetam que vai ser a agricultura de precisão. Nós vamos ter que ter uma pessoa no gerencial. Normalmente pode ser o patriarca, mas pode ser alguém da família que vai fazer toda essa questão da gestão e poder ser eficiente. Olha,
leva lá o lubrificante, leva a peça tal, porque vai dar desgaste daqui a pouquinho, em meia hora nós vamos ter um problema lá. Então você antecipa muitas coisas no operacional e se torna eficiente porque você tem todo o controle. Você, vai ter uma previsão de chuva, estou olhando o mapa aqui, da 2 horas vai ter chuva pesada. Para a semeadura, porque se eu continuar semeando, vai vir essa chuva pesada em cima, vai me selar o solo, não vai ter boa emergência. Interrompe. Perfeito. Então são muitas decisões. Aliás, o pessoal fala que um agricultor, durante uma safra, toma um número de decisões absurdamente grande. E no momento que a gente tem controle mais efetivo sobre essas tomadas de decisões, que às vezes parecem pequenas, mas a consequência econômica disso pode ser desastrosa. Com certeza. Você imagina essa situação que eu estava dando, muitos agricultores me disseram: professor, antes de uma chuva pesada, o melhor é parar a operação. Ele me aconteceu do seguinte, né? Eu estava... tá se armando o tempo com uma chuva pesada, o que eu faço? Estou com a semeadora na metade carregada de fertilizante e metade de semente. Não, termina para nós levar isso para limpo para o galpão. Aí fiz aquela semeadora, choveu, mas foi botar a semente na terra e deu aquela chuva pesada. Resultado, tive que ressemear, controlar de novo isso, gasto dobrado, tempo, e ainda perdi potencial produtivo. Porque estou já fora da janela. Então, a decisão de dizer assim, não, é chuva muito pesada, vamos interromper. Simples, né? Simples. Com dados em mãos ele conseguiria. Exatamente. Vamos interromper e a gente compensa logo a seguir aqui, no dia, 2 dias depois. Então, eu vejo assim que esse é um caminho. E a outra coisa que eu estou trabalhando com pesquisa agora é incluir essa variável da biologia como uma camada importante para explicar o comportamento das plantas, os ambientes, né? Então está evoluindo muito a parte de análises enzimáticas do DNA do solo, e a gente entende assim que a parte biológica ela diz muito também de como que vai ser o desempenho vegetal, né? Então eu estou muito focado em tentar entender um pouco isso e como que a gente pode manejar. Hoje nós temos os insumos biológicos, né? Mas ainda há um caminho muito grande para melhorar a aplicação, escolher bem qual é o blend, qual é a mistura de biológicos que eu vou utilizar, quais são as compatibilidades, quais são as incompatibilidades, aonde que é o local mais preciso, e depois saber, bom, nessa zona eu preciso de um bionematicida, preciso de um nematicida. Nessa outra zona eu não tenho mais os nematóides como um fator, aí o meu objetivo principal pode ser um solubilizador de fósforo. Nessa aqui eu tenho um solo mais difícil, então um enraizador pode ser a minha melhor solução. Então, ser assertivo, como nós fomos, de manejo sítio específico de biológicos, para mim, hoje é uma grande fronteira, e eu tenho me dedicado, né, a estudar esse assunto, a trabalhar, e estou vendo assim que a gente começa a ver passos nessa direção. De novo, vou citar essa empresa que é parceira, né, a Stara. Ela lançou uma semeadora na Expo Direto com já uma caixa de biológico vinda de fábrica, com toda a rastreabilidade que até então nós nunca tivemos nos biológicos. Que é uma coisa muito importante nessa aula, é rastreabilidade. Que a rastreabilidade nos permite rever tudo que a gente fez e tomar decisões mais assertivas no segundo ciclo, né? E a rastreabilidade dos biológicos até então a gente não tinha. Então, de novo, agora começa a agricultura de precisão nos fornecer isso. Aí eu posso saber, não, mas aqui eu fiz esse blend e tive esse resultado. Aqui eu utilizei esse outro blend e tive um resultado melhor. Então, permite você fazer muita coisa. E a outra questão é testes. A agricultura de precisão permite o agricultor facilmente fazer muita pesquisa que a gente chama on-farm, pesquisa simples. Eu quero comparar 2 fontes de nitrogênio. Muito bem.
Então você faz faixas com uma fonte de nitrogênio, faz faixas com a outra, colhe isso aí, utiliza imagens de satélite, utiliza as ferramentas que a gente tem hoje e você tem o resultado resolvido a sua dúvida. Então isso permite que o agricultor gere informações sobre o seu negócio. E eu sempre gosto muito de falar isso, né? Agricultura de precisão também é muito gestão de dados. E eu tinha certeza que a gente não estava errado lá atrás, há 22 anos atrás, 23 anos atrás, porque eu comecei a perceber que a gente estava se baseando agora num volume de dados interessante, que antes a gente não considerava. Então, se tu disser assim, mas esses dados aí eu não consigo tirar uma informação agronômica. Bom, esse é o outro problema, mas o dado está ali. É melhor você ter a informação do que você não ter. Senão eu vou pela intuição. E eu, assim, nada contra a intuição. Eu sou filho de agricultor, meu pai era agricultor, e acho que muitas coisas ele fazia por intuição. Só que o negócio hoje é pesado. Para você dizer assim, não, eu vou pela minha experiência do passado, pela minha intuição. E tu também tem que contar com outras pessoas, dependendo do tamanho do negócio, né? Exatamente. Às vezes tu vai ter que contratar um gerente, um operador, né, um técnico, enfim, e tu não vai conseguir fazer um download, upload da tua intuição para outra pessoa, né? Então... Esse é outro ponto muito importante, né? Hoje os negócios, é difícil um agricultor ter uma sede só. Hoje ele tem 2, 3, às vezes tem agricultores que plantam em 2, 3 estados diferentes. Às vezes residem numa cidade e plantam no centro-oeste. Então você imagina que tudo isso, quando você sistematiza a informação e decodifica ela e torna isso aplicável, que é um papel da agricultura de precisão, manipular todos esses dados e chegar à informação, como você falou, simples, de modo que o agricultor veja a tela programada, cruze os braços e diz assim, agora vai. E eu vou só acompanhando isso aqui. Se eu precisar intervir... Então, esse é o ideal da agricultura de precisão, mas não começou assim. É importante dizer para vocês que nada era assim, né? Era exatamente muito, muito complicado, as regulagens, e isso tudo afastou muita gente no início, porque o agricultor, Mapa de Colheita, por exemplo, né? Essa empresa aí que introduziu, eu me lembro que eles disseram, professor, o senhor pode nos dar um suporte em mapas de colheita? Por quê? A grande parte dos agricultores tinham o equipamento, tinham o sensor, mas desligavam. Simplesmente desligava. Ou então não calibrava no início, ou não limpava o sensor, e aí gerava um dado que não era nada confiável, né? Felizmente tudo evoluiu e está evoluindo de forma a cada vez consumir menos tempo do agricultor. Muita gente também se afastou, primeiro pelo custo, depois pelo operacional. Então dizer assim, mas vale a pena gastar tanto tempo para fazer todas as etapas para ter um resultado? E hoje, o que eu diria assim, o setor se organizou, a cadeia, né, de forma a simplificar. E aí as consultorias me parecem bem interessantes, porque é o caso da Auster, por exemplo, né? Você tem um foco e você dá retorno específico naquele ponto ali, que você vai suprir uma lacuna que às vezes o consultor da lavoura, o que faz as recomendações gerais, ele não tenha ou as ferramentas, ou o conhecimento, ou a experiência, etc., específico naquilo. Você não está deslocando o outro. Você está agregando um serviço que no final o agricultor vai ver o retorno econômico da sua atividade. Então isso também me parece assim, bem interessante. Nos Estados Unidos é um problema muito sério com essas ervas daninhas resistentes a herbicidas. Então isso também está desafiando muito a tecnologia e conhecimento, a associar conhecimento agronômico com tecnologia para enfrentar problemas complexos. Então eu vejo que a agricultura de precisão, e eu tinha esse sentimento, né? Muita gente dizia, isso é uma onda que vai passar em 5 anos. É mais uma onda
deu uma invenção que não vai para frente. Ou se não é mais alguma coisa para nós gastar dinheiro. Né? Não, porque aí, a gente vê isso, né? Existem ondas de coisas que não vão para frente. Enquanto não dá certo, tu não sabe, né? E de fato, a gente viu que evoluiu incrivelmente, né? Numa velocidade surpreendente para quem, no meu caso, tive a oportunidade de conhecer lá no início e ver hoje em nível que a gente está e aonde poderá chegar, né? E por outro lado, aquilo que o Saulo muito bem pontuou, né? Muita gente criticava assim, mas vocês falam em agricultura de precisão, mas vocês não têm precisão. Não existe tecnologia pronta. A tecnologia ela vai evoluindo com o caminhar. Se ela é pronta, e tem algumas coisas que ela vem pronta mesmo, significa que ela não é adaptável, ela não é possível de você evoluir e ela vai sair do mercado num tempo bem curto. Se ela é possível de ser evoluída, o tempo de vida nela no mercado vai ser muito maior, que é o caso da agricultura de precisão. Se a agricultura de precisão não tivesse evoluído, provavelmente ela teria sido deixada de lado, mas como ela está sempre nos ofertando novas e novas tecnologias, agora, por exemplo, nós estamos com um projeto em parceria com a Universidade de Wageningen, que ela é muito inovadora, e as empresas de lá, Saulo, da Holanda, para desenvolver pulverização precisa. Então, com imageamento, com toda a questão de imageamento, localização dos índices, aplicação localizada, bico a bico, possibilidade de uma dessecação complementar, que a gente faz uma dessecação uniforme, aqueles índices que escaparem dessa primeira dessecação, nós, em vez de aplicarmos em área total, aplicarmos somente onde eles estão. Com isso, a gente pode economizar 70% do herbicida. E para aquelas regiões do Brasil onde que se desseca a soja para colher, se pode se usar o mesmo índice de vegetação para, de novo, aplicar mais dessecante aonde está mais verde e menos dessecante ou não aplicar aonde não é necessário. Mais 30% de economia. E então veja que em todas as áreas, e especialmente essas que são de impacto ambiental, a agricultura de precisão tem um papel extraordinário, né? Porque muita gente pensa assim, não, como é que eu diminuo o impacto ambiental da agricultura? Não usa. Não. Então, se eu não usar, não tem um efeito benéfico. A questão é usar o mínimo necessário e de forma mais eficiente. E é assim que a agricultura de precisão tem um papel muito relevante nessa questão do impacto ambiental da agricultura. Eu não consigo ver soluções de diminuir impacto ambiental, sequestro de carbono, etc., se você não tiver dados, não tiver agricultura de precisão. Não tem como você fazer isso, senão nós vamos ficar de forma poética, assim, porque é aquilo que nós estávamos comentando. Professor, eu faço uma cobertura do solo maravilhosa, eu faço um consórcio, um policultivo. E como é que se maneja o nitrogênio? Não, nitrogênio eu bota 600 kg de ureia em V3. Exatamente. Aí, todo aquele ganho que você teve de sequestro de carbono, etc., você está perdendo por emissão de óxido nitroso, por nitrogênio que você consumiu, e o seu balanço no final do dia é muito semelhante a de um vizinho que não faz nada disso. Então, a gente tem que olhar realmente um olhar sistêmico. E a agricultura de precisão, por gerar todos esses volumes de dados, talvez seja a ferramenta que mais permite um olhar sistêmico para coisas complexas. Com certeza. Pessoal, e assim encerramos a segunda parte do nosso podcast aqui no Nitrogênio em Foco, falando sobre agricultura de precisão. A gente já tinha adiantado em episódios anteriores que a gente ia explorar bastante os conhecimentos do professor Telmo aqui conosco, um papo bastante denso, de qualidade, e que a gente espera que cada vez mais traga mais informações para vocês, não é mesmo, Saulo?
Isso aí. Então nós agradecemos, né, a todos que acompanharam toda essa conversa. Foi um papo bem bacana, a gente aprendeu bastante, ouviu bastante história, ouviu bastante experiência, né? Então, além dos espectadores, nós agradecemos ao professor Telmo pela presença mais uma vez. Eu também curti bastante o podcast. Queria também deixar aí os parabéns a todas as pessoas que trabalharam, né, pelo sucesso da agricultura de precisão. Realmente, com certeza. É uma cadeia inteira aí que se comprometeu, que dedicou seus esforços, né? E hoje a gente tem muitas soluções aí para os produtores, né? A participação do produtor também como um crítico, como um fator de evolução da tecnologia foi fundamental. E a gente acredita, né, que o Brasil, ao conciliar os recursos naturais que possui, ao conciliar os agricultores, as pessoas com vocação para serem agricultores, com tecnologias como a agricultura de precisão, realmente torna-se muito competitivo na agricultura e numa agricultura sustentável, uma agricultura limpa e com base tecnológica muito sólida, né? E eu acredito que nós conversamos, né, muitos dos aspectos. Também peço perdão aí se algum colega não foi contemplado o seu trabalho, porque realmente a agricultura de precisão ela é muito ampla, ela envolve muitas etapas, né, e algumas omissões possam ter ocorridas. E hoje nós temos silvicultura de precisão, fruticultura de precisão, cafeicultura de precisão, cana de açúcar de precisão. Então, os conceitos que foram trabalhados lá atrás hoje se aplicam aí às mais diversas áreas e aquilo que a gente estava conversando, né? Eu acho que para o agricultor o importante é não esperar a tecnologia estar assim totalmente acabada, prontinha, porque ele vai perder a oportunidade de aprender a manusear essa tecnologia. Isso é muito importante, né? Que ele adquira rapidamente a familiaridade com essas novas oportunidades que vão gerar maior eficiência operacional, maior eficiência técnica e maior eficiência econômica, que hoje é muito importante, né, no negócio, a gente ter o controle dele e ser eficiente. Então, muito obrigado a todos, espero reencontrá-los. Nós que agradecemos, professor. Gostou do papo? Não se esqueça, né, de se inscrever, curte e compartilhe o nosso conteúdo. Até a próxima.